um análogo se a gente comparar, por exemplo, a nadadeira de uma baleia com a nadadeira de um peixe, por exemplo, sabe? Que não compartilham as mesmas estruturas. Porque se você olhar a nadadeira de uma... Aqui, ó, se você olhar a nadadeira de uma baleia, ela vai apresentar os mesmos elementos que inclusive a gente apresenta. O rádio, a una e os elementos dos dígitos, certo? Que é o mesmo que a gente possui, que está em verde aqui, ó. E da mesma forma que a gente até pode falar, de certa forma, que isso aqui é homólogo a uma asa de uma ave, certo? Porque são homólogos, elas têm uma relação de parentesco, certo? Elas saíram de uma mesma estrutura, certo? Tá legal? Os ancestrais da baleia semiaquáticos poderiam ter dado origem à tartaruga, porque ele também é um animal semiaquático? Existem outros animais que também, outros mamíferos que também invadiram o ambiente aquático e que não necessariamente vieram desses ancestrais semiaquáticos das baleias, como por exemplo os peixes-bois. O peixe-boi, por exemplo, ele é um animal que invadiu, ele saiu do ambiente terrestre, o ancestral dele saiu do ambiente terrestre e invadiu o ambiente aquático. Mas isso não quer dizer que eles são animais aparentados diretamente. Eles são aparentados porque todos são mamíferos, certo? Mas eles são animais que eles vão para o mesmo local, mas não quer dizer que eles são aparentados diretamente. E isso também acontece com as tartarugas. E com outros animais também, por exemplo, a lontra, que é um mamífero também, a ariranha, que são animais que vivem no ambiente aquático, certo? Quem mais? O castor, que é um animal que vive também em ambiente aquático. Então, quando a gente encontra esses animais invadindo o ambiente aquático, não quer necessariamente dizer que eles são aparentados, são convergências. E atualmente pode acontecer com que essas pernas da baleia se desenvolvam novamente? Porque você disse que elas ainda têm, e algumas não se ossificam, mas pode acontecer de voltarem? Olha, isso é uma pergunta que eu não saberia, assim, afirmar, né? Porque do futuro nada sei. Mas seria um chute, na verdade, dizer qualquer coisa. Porque as baleias são tão especializadas atualmente, elas são tão especializadas no ambiente aquático, que se por acaso houvesse alguma mudança ambiental que levassem elas a necessitar dessas pernas, elas possivelmente seriam extintas, elas morreriam. Que é o que acontece quando uma baleia chega, ela fica encalhada, né? Ela fica presa na praia e ela não consegue sair dali, certo? Então ela não teria essa mobilidade. Eu acho que o caminho evolutivo que as baleias seguiram, ela não tem volta, certo? Porque já está tão reduzido, tão vestigial, que depender disso é bem improvável. Mas, como eu te falei, isso são especulações. Será que tem como dizer como é que acontece a evolução dos animais na água? Diga, se eu colocar ele na água, não é imediatamente que ele vai conseguir respirar. Isso é de muitas e muitas gerações, certo? Então, não é colocando o animal na água que vou fazer ele evoluir para se tornar um animal aquático, certo? Isso acontece ao longo de muitas e muitas gerações, com animais que... Não, mas pode perguntar. Você acha que o ser humano ainda pode evoluir mais? O ser humano, não é que ele pode, ele vai evoluir mais, assim como todos os animais vão evoluir mais. Todo mundo evolui, certo? Para algum caminho ou para outro. Porque o que eu lembro que eu quis dizer é que não há direção. Mas todo mundo evolui para algum caminho. Para onde? A gente não sabe, certo? Os ornitorrincos, como foi feita essa adaptação? Dos ornitorrincos? Os ornitorrincos são os bichos esquisitos, né?